Na hora de escrever testes em Cypress, é muito importante que seguirmos um padrão. Nossos testes sejam fáceis de serem lidos, que sejam fáceis de ter uma rastreabilidade, eficientes e práticos para se fazerem manutenção. E com isso, é fundamental que esses testes sejam organizados em funções. Então hoje eu vou te mostrar como colocar trechos do código em funções customizáveis para que possam ser reutilizadas na sua suite de Cypress. Eu sou Josué Lobo, QA, desenvolvedor entusiasta de IA, e hoje eu vou te mostrar como criar funções customizadas com Cypress. Para estar demonstrando isso, eu vou estar utilizando esses testes que eu criei, que é uma plataforma chamada SauceDemo, que é basicamente uma plataforma de e-commerce. Mas para esse caso em específico, a gente não vai precisar entender muito da lógica de negócio do site como um todo, porque a ideia é mais falar um pouco mais do Cypress em si do que o produto que a gente vai estar utilizando. Então não tem necessidade de a gente entender muito sobre como vai funcionar a regra de negócio do site. Mas como ele funciona, que é basicamente um e-commerce online. É um site feito próprio para testes mesmo, para poder estar praticando. Então, dentro dessa suite de testes que eu criei três contextos que seriam testes referentes a login, testes referentes ao carrinho, a adição de produtos ao carrinho, né? E testes de produto, que seriam o cadastro de produtos, perdão, o cadastro não, a compra de um produto. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro contexto, que é o login. Vou mostrar para vocês os testes que eu tenho aqui dentro. Então, dentro do teste login, eu tenho 4 testes. O que esses testes fazem? O primeiro deve fazer login com um usuário padrão. O outro é um teste de login com um outro usuário. O outro teste é fazer um teste para credenciais inválidas. E o último teste é um teste de logout. E a primeira coisa que a gente pode reparar nesses testes é que há muita repetição de código. Então, por exemplo, como que vai funcionar o login? Eu visito aqui o site, clico no data test de username, coloco o meu usuário, coloco a minha senha, clico em login, valido se a URL está incluindo esse barra inventário e valido se existe um texto chamado produtos. Esse aqui é um teste básico de login. Mas, por exemplo, o teste com um outro usuário é basicamente a mesma coisa, uma repetição de código, que a única coisa que vai ser alterada é o usuário que a gente vai estar utilizando. Nem sequer a senha muda nesse sentido. O teste para credenciais inválidas funciona com a mesma lógica, porém com algumas diferenças. A única diferença seria no assert final, que ao invés de validar se o login foi válido com sucesso, a gente vai validar se esse login retornou um erro. E o logout tem um começo similar ao login, mas tem uma validação final diferente. Então, existe muita repetição nesse código. E qual que é o problema disso? É muito suscetível a falhas, caso alguma coisa for alterada. Pensa que, por exemplo, o nome desse D que a gente está pegando é dataset username. Vamos supor que ele é alterado para e-mail, por exemplo. Se isso aqui for alterado dentro do front-end, todos os testes irão falhar. E todos esses testes vão falhar em etapas diferentes, mesmo que seja igual. Outra coisa também que vale ressaltar é a manutenção. Então, esse que é o ponto. A manutenção vai ser muito maior. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que fazer manutenção em 4 testes diferentes. Então, centralizar isso dentro de uma função única faz com que seja muito mais fácil fazer a manutenção de testes. Além disso, melhora muito mais a lógica. Então fica muito mais fácil no futuro ter uma função específica para o login, porque a leitura de código fica muito mais fácil para quem está pegando um projeto. Mas beleza, vamos lá. Como que a gente faria uma função personalizada para esse case aqui, por exemplo? Dentro do Cypress, a gente vai ter essa pasta aqui, suporte, na qual inicialmente, quando você cria um projeto, vai ter dois arquivos, no caso. Esse E2E, que é onde a gente importa os arquivos onde vão estar esses comandos, essas funções, e um de comandos, que tem inicialmente basicamente só uma linha de comentários aqui. A gente pode estar removendo isso. E vamos criar nossa primeira função aqui, nosso primeiro comando personalizado, que vai ser de modularizar o acesso ao login. Então, beleza. Analisando aqui, o que a gente vai automatizar? Vai ser algumas etapas. Eu gosto de automatizar apenas os clickings em si. O visit, nesse sentido, eu prefiro deixar ele à parte, porque é algo que a gente pode fazer dentro de um before. Então, por exemplo, todos os testes aqui, ó, fazem um visit aqui. Então, o que eu faria? Eu, dentro desse contexto de login, colocaria um before each. Então, antes de cada caso,
de teste, eu vou estar fazendo um login. Então eu posso tirar isso daqui, ó, e colocar dentro do before it. Então agora eu não preciso mais estar repetindo todos esses sai.visits aqui, porque essa linha de código aqui já vai fazer com que eu visite, independente do teste em si. Então dentro desse contexto de login, antes de cada teste eu vou fazer um visit. Beleza, já removi uma duplicidade no código. O que a gente pode remover agora? Ó, esse login aqui, ó, ele está sendo idêntico a todos os casos de teste. Username, password e clique no botão de login. Vamos criar uma função personalizada para isso? Que funciona dessa forma. Ele é cypress.commands.add e qual vai ser o nome? Vai ser login, por exemplo. E beleza. Quais são as etapas que eu quero adicionar? São essas daqui, ó. Eu posso tirar daqui e colocar aqui dentro. E ao invés de eu repetir isso aqui, ó, eu posso só colocar um sai.login e ele já vai funcionar. Então, este comando aqui que eu estou utilizando, tem que ter um L maiúsculo, que foi como eu coloquei. Beleza. Agora, se a gente colocar um only aqui para testar e rodar esse teste, abriu aqui, como vocês podem ver, ó, ele já vai funcionar como funcionaria antes, mas qual é a diferença agora? A diferença é que meu teste em si só tem 3 linhas de código. Então, olha só como fica muito mais fácil de entender. Eu sei que eu tenho um sai.login, que se eu analisar aqui dentro do comando, eu sei o que esse login faz, e tenho as últimas validações. Então, eu já consegui, de 6 linhas de código que tinha anteriormente, reduzir esse teste para só 3 linhas, organizado, modularizado e com uma melhor manutenção desse código. Perfeito. Mas agora, como que eu faria esse outro teste? Porque o usuário que eu estaria usando aqui seria usuários diferentes. Então, eu criaria uma outra função? Não, eu posso criar parâmetros nessa função. Então, eu posso, dentro aqui do login, criar 2 parâmetros, que é o username e password. E aí, ao invés de mandar aqui o standard user, eu posso só mandar aqui como parâmetro username e password. Deixa eu só, antes disso, copiar aqui, ó, e colocar aqui dentro os 2 parâmetros. Ó, que são, na realidade, eu tenho que, como é uma string, eu tenho que enviar assim. Beleza? E aqui dentro eu só substituo isso daqui pelo nosso usuário e senha, que no caso é uma variável. Então, nesse caso, eu estou fazendo o login com esse usuário e essa senha, que são os parâmetros que eu estou utilizando na declaração da função. Então, o login, eu estou passando o username, password e usando eles aqui dentro. Vamos ver se funcionou? Deixa eu rodar esse teste aqui somente novamente. Se eu rodar aqui o teste, perfeito, já funcionou. Vamos ver como a gente faria com esse outro aqui agora. Seria basicamente a mesma coisa. Eu vou remover esses 2. Posso comentar na realidade, ó. Fazer o login aqui, ó. Tirar essa linha aqui também. Esse aqui já está incluso. Só que eu vou passar este outro usuário e assim se mantém, né? Então, ó. Vamos ver se funcionou para esse usuário diferente. Vou remover esse only aqui. Bem, perfeito, funcionou. Então, eu já tenho 2 testes aqui, na qual fazem testes diferentes, usando usuários diferentes, mas a lógica do código é basicamente a mesma. A única coisa que altera é qual é o usuário que eu vou estar utilizando nesse login. Show? Vamos agora alterar esse daqui, ó. Este daqui usa o usuário sem correto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso também colocar o login aqui dentro, só trocando o usuário. Então, eu vou passar um usuário inválido e uma senha errada. Removendo aqui. E vamos alterar o logout aqui também, que é basicamente a mesma coisa do standard. Então, eu posso só copiar aqui, ó.
remover isso daqui. E show. Vamos ver se esses testes estão passando aqui agora. Vou colocar um only aqui nesse contexto que a gente está tendo, login. Beleza, vamos rodar para ver? Ó, como vocês podem ver, todos os testes estão passando. Beleza, todos os testes passaram e olha como que a gente conseguiu modularizar isso aqui, deixar ele bem mais organizado e reduzido essa quantidade de testes. Ficou muito melhor para, por exemplo, fazer alguma manutenção. Então, se da última vez a gente se algo fosse alterado no código e a gente precisasse alterar, ao invés de ir em cada um deles, eu posso só vir aqui ó, na função login e alterar. E aí todos os testes vão começar a passar. Eu não vou precisar alterar individualmente cada um desses testes. Vamos agora para o outro contexto, que é o segundo contexto de testes, que é o de carrinho. Vamos ver como esses testes funcionam. Então, aqui eu tenho 3 testes, na qual um deve adicionar um produto ao carrinho, o outro adiciona múltiplos produtos ao carrinho e o outro remove um produto de um carrinho. Como esse teste funciona? Eu faço o login aqui normalmente, venho aqui, clico no data teste de adicionar item ao carrinho, passando o nome, backpack, e aqui eu valido se a quantidade do carrinho aqui é igual a 1. Para o múltiplos é basicamente a mesma coisa, só que a única coisa que vai estar alterada é a quantidade de itens que eu estou adicionando. Então aqui eu adiciono somente o backpack, mas aqui eu também adiciono o bike light e o bolt t-shirt. Então aqui são 3 itens. E para remoção é a mesma coisa, eu só adiciono, que é igual esse teste daqui, porém no final eu removo um item. O que a gente pode criar de módulo aqui, de função customizada? Pensando na lógica de manutenção, o que poderia ser modular aqui seria o próprio login, que ainda está usando a versão antiga do login, e a adição de itens no carrinho. Então, beleza, vamos começar pelo login, que é o que a gente já entendeu, já entendeu como é que ele funciona. O login ele vai estar usando o mesmo desse outro teste aqui de usuário, é o standard user. Então, eu posso remover isso daqui para colocar. Vamos colocar aqui também o before, igual a gente fez para o login. Before it aqui. A gente pode colocar o before e remover isso daqui. Então, beleza. É só fazer a mesma coisa para os outros testes, que usam o login também, normal. Aqui também. Show, beleza. Agora, uma coisa que a gente pode estar criando no módulo é dar esse comando aqui, ó, de adicionar itens ao carrinho. Como vocês podem ver, este comando inicial aqui, ó, ele não muda, ele é o mesmo para todos os testes, ó. Add to cart, sauce labs e depois vem o nome do item do produto. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função que recebe como parâmetro o nome desse produto e adiciona. Vamos fazer isso? Vou vir aqui em comandos e criar uma nova função. Cypress.commands.add adiciona item ao carrinho. Essa função vai ter um parâmetro, que é o item. E como que é esse comando? É esse daqui, ó. Como referência, vamos pegar aqui. Este daqui é a função que adiciona, mas uma coisa tem que ser alterada. Aqui não pode ser fixo, tem que ser o nome do item do produto. Mas, como vocês podem ver, isso aqui está dentro da descrição do get. Como que a gente faria isso? A gente pode estar utilizando uma variável dentro dessa string. Então, a gente pode vir aqui, ó, adicionar esse aspas aqui dentro, que é onde está o item no produto. A gente pode usar a própria lógica do JavaScript, que é utilizar um cifrão, chaves, e o nome do item aqui. Então, de forma dinâmica, ele vai estar alterando aqui, ó, este item pela string passada no parâmetro. Como que a gente utiliza isso aqui dentro do nosso teste? Muito simples. A gente bota o adiciona item, como que eu coloquei aqui? Adiciona item ao carrinho. E qual item a gente quer adicionar? A gente quer adicionar a backpack. E a gente pode remover isso aqui.
Olha como ficou muito mais fácil de entender o que é esse teste. Ó, eu faço login, adiciono o item ao carrinho e valido se esse item, se a badgezinha do carrinho está igual a 1. Vamos ver se funcionou? Vamos rodar esse teste aqui para ver? Então, ó, rodando o teste. Não, funcionou. Ele já adicionou o item aqui, foi bem rápido. Ó. Mas como vocês podem ver, ó, ele já clicou aqui no item, clicou no add e já validou esse númerozinho que vale como 1. Beleza. Vamos ver agora os outros testes aqui dentro. Ó, este daqui adiciona 3 itens ao carrinho. Então a lógica é basicamente a mesma daqui, só que para itens diferentes. Então, aqui, vamos recriar aqui embaixo. Então, são 3 itens que eu vou adicionar. O primeiro é o backpack. O segundo é esse bike light. E o terceiro é esse bolt t-shirt. Adiciono. Posso remover isso aqui agora. E show. Vamos rodar esse teste aqui. Vou colocar um only aqui. Rodar. Opa, lugar errado. Comi aqui o C. Só adicionar o C aqui de novo. Pronto. Aí, perfeito. Já pegou, adicionou o primeiro, adicionou o segundo, adicionou o terceiro e validou esse aqui igual a 3. Para o último teste, vamos fazer o login. Ó, o C aqui comido, para que não dê erro de novo. E é basicamente a mesma coisa. Adiciona o backpack. Valida se é 1. Opa. E remove. Vamos criar também uma função para o remover? Então, se a gente tem um adicionar, vamos criar uma função para o remover também. Para deixar isso o mais modular possível. Remove item do carrinho. Tem um parâmetro, que é o item. Arrow function. E aqui, ó, como funciona o remove? É a mesma lógica. Remove, Salso Labs e o nome do item. Vamos copiar esse aqui. Adicionar aqui. Só que com qual diferença? A gente vai estar utilizando aqui, só alterar esse aspas para este outro aqui. E adiciona aqui dentro. E a gente já pode usar. Então aqui é só botar sai.remove item do carrinho. Qual item? Eu quero remover a backpack. Beleza, vamos ver se funcionou. Vou colocar um only aqui dentro, rodando Cypress. Aí, beleza, já funcionou, tudo certinho, ó. Ele vinha aqui, ó, fez o login com o usuário, clicou em adicionar, validou se o número é igual a 1, fez a remoção e validou que o número é igual a 0. Perfeito, já conseguimos modularizar mais um caso aqui dentro. Vamos agora para o nosso último bloco de teste, que é o bloco de teste de produto. Então vamos lá, o que é esse teste de produto? Ele basicamente é um fluxo completo de compra de produto. Se a gente abrir aqui, ó, vocês podem ver que ele faz login, adiciona o item no produto, clica no shopping cart link, valida se é igual a 1, vai no checkout, preenche as informações e valida se a compra foi efetivada. A primeira coisa que a gente pode estar fazendo é começando pelo login. Diferente desse caso, eu vou estar fazendo um pouco diferente. Ao invés de colocar um outro before it aqui dentro desse contexto, como vocês podem perceber, todos esses testes têm o mesmo início. Ele abre o URL e faz login. Então, ao invés de adicionar esse before it para cada contexto de bloco de testes, eu vou adicionar dentro do describe geral, porque assim ele encobre todos esses contextos, para eu não precisar repetir isso dentro de cada contexto. Então, vamos lá, eu vou pegar isso aqui do login mesmo, vou remover isso daqui e vou remover daqui também. E vou colocar antes do primeiro teste, dentro do bloco de describe. Sendo assim, eu não preciso repetir esse primeiro bloco em cada um dos contextos. Ele já está mais globalizado aqui dentro. Então eu posso remover isso aqui. Posso fazer o login também com o standard user. Como funciona? Sai.login. Passando meus dois usuários, username
e password, que eu vou pegar daqui de cima. Ó, username e password, que é a mesma aqui do standard. Beleza. Vou adicionar um item aqui ao carrinho. Então vamos ver aqui, ó, o contexto do carrinho. Pegar aqui a backpack. Show! O que eu vou fazer agora? Clicar no shopping card, ir para o próximo e preencher essas informações. Vamos criar agora uma função então para poder estar fazendo esse preenchimento? Bem parecido com o que a gente fez para o adicionar item no carrinho. Vou vir aqui, ó. Vou criar uma nova função. cypress.commands.add chamada preenche dados. Quais são desses dados que eu quero? First name, que são os parâmetros que a gente vai estar utilizando. Então eu quero o first name. Eu quero o last name. Quero postal code. E quero também o... Só isso, na realidade, é só o que eu quero. Vamos copiar isso daqui. Aqui dentro. E como vocês podem ver, agora é muito simples. É só remover os nomes desses itens aqui para os nomes utilizados no parâmetro. Vou remover o Silva, colocar isso aqui. E o postal code também. Beleza. Agora é só copiar o nome da função. E vir aqui dentro e substituir isso aqui, ó, essas 3 linhas de teste para o preenche dados. Passando os parâmetros. O primeiro, eu vou passar diferente. Vou colocar Josué. O segundo, que é o last name, Lobo. E o postal code eu vou colocar igualzinho tá aqui. Beleza. Agora eu posso remover isso aqui. E show! Vamos ver se o teste está passando? Vamos colocar um link dentro. Rodar o teste. Opa, só clicar aqui na realidade. E only e rodar o teste. Aí, perfeito. Já está funcionando. Certinho. Vamos rodar a suíte toda agora? Em vez de rodar testes individuais. Vamos só abrir aqui o Cypress. Aí, todos os testes já estão passando. Perfeito. Todos os testes passaram, sem nenhum problema. E olha só como é que ficou a nossa suíte. Olha como que ela ficou bem mais organizada. Ficou muito mais fácil de ler esse código. Então, ó, se eu ver esse código aqui, ao invés de estar um bloco de código, que às vezes alguém que entra não entende muito bem como o Cypress funciona, ou lógica que é um pouco mais complicada, nesse sentido ficou muito mais fácil, muito mais descritivo. Eu tenho uma função de login, uma função que valida a URL, que já é nativa do Cypress, e o get. Pronto, 3 linhas de código para um arquivo de teste. Muito mais simples de entender. Olha como ficou muito mais fácil de entender o contexto final do produto, que é a compra de produto. Eu sei que eu estou fazendo login, eu sei que eu estou adicionando o item ao carrinho, aí que eu estou validando se o carrinho está igual a 1, já estou indo para o checkout, estou preenchendo os dados, clicando em continuar e validando se está tudo certo. Muito mais fácil de escrever o código, muito mais fácil de fazer manutenção e muito mais fácil de ler o código em si. Então ele só tem atributos positivos nesse sentido. No mais é isso. A ideia do vídeo foi só fazer um vídeo um pouco mais introdutório sobre a criação de funções em Cypress. Tem alguns outros vídeos aqui, se você quiser entender um pouco mais sobre Cypress no canal, eu recomendo você assistir eles. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até mais. Valeu!